tranquilidade. Que assim seja, Senhor Jesus, demos graças a Deus. Agradecido que somos a Deus, a Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, a Ismael Ramos da Neve, toda a espiritualidade aqui presente. A vocês e aos irmãos trabalhadores da casa que dizemos em nossa voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para o mundo. Amo vocês, a cada palavra de amor que falar. Amo vocês, toda vez que escutar. Amo vocês, quando vão se abraçar. Amo vocês, toda vez que perdoar. Amo vocês, por falar em amar. Caridade é dor, caridade é amar. Siga meus ensinamentos e a vida vai melhorar. Olhe no Evangelho, o que realmente é amar. Vocês são meus filhos, portanto são todos irmãos. Abracem com emoção, abrindo o coração, pois todos pedem perdão. Caridade é dor, caridade é amar. Agora vão trabalhar, que um dia eu vou lhes buscar. Quando aprenderes a amar, a casa é sua, comigo vou morar. Vinde alma caridosa, a quem tem fome alimentar. Dai o pão e uma rosa, para a fome saciar. Com amor e humildade, e despida da coroa, vestida de caridade. Ouve a voz que te empurra. Jesus Cristo assim falou, se despe, princesa. Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da
em rosa, és simples Maria do Pão. Senhor, fazei-o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure o mar, consolar, aquecer, consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Muito obrigado, Manel. Boa noite a todos que se fazem presentes, né, no Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves. Que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre. Né? Tanto também quem está presencial, né, como a gente sempre fala, quem também está aqui pela internet, como também está no plano espiritual, nos acompanhando aí, aqui, onde quer que a gente esteja, em pensamento e em presença também, né? A gente sabe que a gente não está só, é um engano nosso achar que nós somos os únicos a estarem aqui, né? Mas nós estamos acompanhados, né? Se é uma boa companhia, uma má companhia, aí já é uma outra história, aí vai de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, né? O que é que a gente anda pensando e fazendo, ou o que é que a gente fez também no passado, né? Então, tudo isso a gente sabe que influencia com relação às nossas companhias, né? Mas o fato é que todos nós estamos acompanhados, né? É por isso que o tratamento espiritual que nós estamos tendo, que não acontece só quando marca um tratamento no papelzinho, ou quando o médium ele dá o tratamento, que não é ele que dá, né? É a equipe espiritual que usa o médium como instrumento, e o médium recebe a informação e repassa tantos dias, né? 5 dias, seis dias de tratamento. E a gente sabe que o tratamento não é só com relação a uma marcação de dias, a gente sabe que o tratamento acontece constantemente no nosso dia a dia, né? Seja dentro do centro ou seja fora, a gente sabe que o tratamento acontece no nosso dia a dia, inclusive quando a gente dorme, né? Interessante, inclusive quando a gente dorme. Por mais que o corpo esteja lá na cama, na rede, no sofá, numa esteira, onde quer que ele esteja descansando, dormindo e repousando,
o espírito não. Né? A nossa consciência espiritual, o espírito em si, nós em espíritos, né? O corpo dorme, descansa porque é uma necessidade, né? Para repor as energias, assim como é uma necessidade tomar uma água, né? Se alimentar, se higienizar, tudo isso são necessidades que o nosso corpo tem. Mas nós, como espíritos encarnados, a gente não se prende a isso, né? Tanto que a gente sonha, né? E o que é um sonho é a lembrança de algo que foi vivenciado, é a lembrança de algo que foi feito, ou a vivência dos nossos pensamentos, os problemas, as tribulações, né? Então temos aí dois tipos de sonho, né? Tanto o mediúnico, que é aquele que nós em espírito a gente vai para um ambiente, faz alguma coisa, se encontra com alguém, acorda e se lembra do que foi feito. Eu sonhei com fulano, eu sonhei com isso, com aquilo. Ou, dependendo de como estejam as nossas emoções, os nossos equilíbrios ou não, emocionais, mentais, a gente continua a mente trabalhando naquela situação que a gente conviveu durante o dia, um problema, um filme que a gente assiste, uma briga, seja o que for. E aí a gente tem em sonhos situações parecidas ou fica relembrando a mesma coisa. A gente ficou preso nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E a gente acha que a gente sonhou com alguma coisa, mas não. Continuou o processo, né? O corpo foi descansar, o espírito ele não consegue se desprender do corpo porque a mente o prende e fica relembrando as cenas, né? Então, até nisso, né, a gente sabe que o nosso tratamento continua aí também, né? Quando a gente se esforça em equilibrar os pensamentos, as emoções, o nosso tratamento dá continuidade aí também. Quando a gente se desdobra, vai para um ambiente, faz alguma coisa no plano espiritual, se for algo bom, algo de bom para alguém, algo de bom para o próximo, ou até mesmo um tratamento, algum procedimento espiritual, mesmo que no plano espiritual, o nosso tratamento vai continuando aí também. Porque somos eternos necessitados dos amparos divinos, né? Então, por isso que o nosso tratamento espiritual ele não fica preso a um papelzinho, a tantos dias que foi assinado, a tantos dias que foi orientado, certo, meus irmãos? Ele continua quando a gente coloca os pés fora do centro também, né? Por isso que muitas entidades, as orientações, né, orientam a alertar todos nós, olha, cuidado com os pensamentos, cuidado com os cuidados uns com os outros, oração e vigilância constante, porque nós não somos médiuns somente dentro de um centro, somente dentro de uma igreja. Nós não somos pacientes somente dentro de um centro, fora também. Então, por isso que durante o dia a gente é constantemente influenciado, o que é normal, né? E nós também podemos influenciar também, né? Boa noite, Cristina de Souza, que está aqui conosco na sala virtual também, minha irmã. Que Jesus abençoe, né? A gente vai conversar hoje, meus irmãos, sobre um tema que é muito interessante, né? Que são os bons espíritos, né? E aí, mesmo que todos nós sejamos ainda, né? Não sabemos quando vamos dar um passo largo à frente, né? Sair de espírito imperfeito para espírito bom. Mesmo que nós sejamos espíritos imperfeitos, né? Esse tema de bons espíritos, espíritos bons, né? Faz parte do nosso dia a dia também. E a gente vai poder entender como assim, se nós somos imperfeitos. E o que é que caracteriza um espírito imperfeito, assim como todos nós, né?
como foi que a gente viu semana passada. São aqueles espíritos que têm tendências, apegos à matéria, ao mal, à vingança, ao ciúme, à arrogância, né? E a gente sabe que é só o que existe no nosso meio, né? Quantos de nós a gente não se deparou com alguém ou com alguma situação, a notícia, né, de um jornal, ou então se a gente se deparou, né, até mesmo com espíritos, né, com relato de espíritos que têm o prazer, que têm a necessidade de ver alguém se prejudicar, né? É uma frase que diz, né, que tem que mata só para ver a queda, né? Tem o prazer, a felicidade de ver alguém se dando mal. E a gente sabe que existem muitos casos assim, tanto de espírito encarnado, e pessoas vivas, fisicamente falando, quanto espíritos desencarnados, as almas também, né? Então, de exemplos e relatos, a gente está cheio aí pelo mundo. Então, é uma característica de espíritos imperfeitos, né? Muitas situações onde a gente recebe um troco errado, né? Se é. Pronto, esse exemplo quem deu semana passada foi a nossa irmã na Cilda, na sexta-feira, né? Quando a pessoa vai comprar alguma coisa e a conta deu R$ 30, a pessoa deu 50. O troco era para vir 20. Mas aí vem o troco e mais R$ 50. Quantos de nós a gente não iria ficar feliz com isso? Ou quanto de nós a gente já não ficou feliz com isso? Se gabando com isso, com uma coisa que não é nossa. Então, é uma felicidade, é uma falsa felicidade, né? Porque, para começar, por que é uma falsa felicidade? Porque, como Cristo falou, a felicidade não é deste mundo, né? O nosso reino, a nossa casa, a nossa felicidade verdadeira é no reino dos céus. E quando ele disse reino dos céus, o que quer dizer o reino dos céus? É o mundo espiritual, a casa espiritual, o plano espiritual. Então, daí onde cai a ficha. Ah, por isso que estamos aqui só de passagem. Por isso que temos essa necessidade de reencarnar, para que a gente se ajuste com nós mesmos, ou com alguém, ou com alguma situação, ou com algum caso, né? Mas a nossa verdadeira casa e morada é o plano espiritual, o reino dos céus, né? E a nossa felicidade verdadeira não se encontra aqui em terra. Então, por isso que se diz, é uma falsa felicidade a gente achar que ganhar um troco errado, estamos felizes. Não, estamos iludidos, enganados. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, né? Quando acaba assim um relacionamento e a gente fica feliz porque aquele ex-companheiro, aquela ex-companheira não se firma em nenhum outro relacionamento. Quantos casos a gente já não vivenciou, ou até mesmo a gente já não vivenciou isso, ou a gente já observou que não acontece isso. A mulher que fica feliz porque o ex não se dá bem mais com ninguém, e vice-versa, né? Então, é uma característica de espírito imperfeito, não é verdade? É um exemplo de que dentro de nós que a gente fala, não é específico cada um de nós que estamos hoje aqui, não. É nós um termo mais amplo, né? Geral, a humanidade, a sociedade, tanto encarnada quanto desencarnada, tá certo, pessoal? Que está em volta da Terra, nos umbrais, as colônias, ou vagando por aí, né? Então, um exemplo de que o orgulho, o ciúme, a avareza, a luxúria está no meio de nós, porque somos espíritos imperfeitos. Então, a característica é apegados à matéria, apegados ao mal, né? Mas ele fala que nem todos os espíritos imperfeitos
são essencialmente maus. Porém, mesmo que não faça o mal, mesmo que não pense na maldade, mesmo que não se sinta bem em fazendo mal, ótimo, é uma obrigação nossa. Mas, se não estiver pensando ou fazendo no bem, algo de bom para nós mesmos ou para alguém, a gente já está aí fazendo uma maldade também contra nós mesmos, né? Porque a gente está parando no tempo, perdendo tempo, né? Então, por isso que ele fala, nem todos os espíritos são essencialmente maus, mas só pelo fato de não estar fazendo algo útil de bom para o próximo, já está fazendo mal também, né? E isso a gente encontra, inclusive, no livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, na questão 640, ou é 42, e fala isso também, não é verdade? Então, isso a gente viu semana passada, né? Aí tem vários, dentro dessa classe de espíritos imperfeitos, tem várias categorias. Tem os pseudo-sábios, que são aqueles que fingem ter um conhecimento, mas na verdade não têm o conhecimento, né? São enganadores. E aí a gente vê exemplos, como o próprio Cristo falou, cuidado com os falsos profetas, os lobos vestidos de cordeiros, eles que se passam por alguma coisa, mas não são. Fingem ter um entendimento, mas não têm. É para enganar, para ludibriar, né? E aí, por isso que ele fala, né, muitas vezes, sepulcros caiados, né, exuberantes por fora, mais podres por dentro, né? Então a gente vê aí várias situações. E aí tem também os impuros, os perturbadores, que têm a alegria, a felicidade, né, que a gente já sabe que é falsa, de ver alguém se passando, né, por algum vexame ou se prejudicando, né? E aí, dentro dos imperfeitos, tem várias subcategorias. Mas hoje a gente vai falar dos espíritos bons, que é o inverso disso, né? Porque se a gente for olhar a escalazinha, né, que é uma referência, né? Não é um modelo exato, não é uma coisa, é isso e pronto. Não, não é assim. Os espíritos trouxeram para a gente essa escala espírita para que a gente possa compreender um pouco como é essa questão da organização espiritual em volta do nosso planeta Terra, né? Em volta do nosso mundo Terra, seja a nível físico ou a nível espiritual, que é para a gente compreender que não é só porque o espírito desencarnou que já é santo, que já é bom. Não é porque o espírito desencarnou que já é um demônio, que é mal, que está no inferno, né? Ou seja, não é porque a gente morre fisicamente, desencarna, que a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Não é assim, né? Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula pronta, né? São situações que geram consequências ao longo de nossas existências. Encarnação, numa reencarnação, desencarnou, ok, volta para o mundo espiritual. Não está bem, não está se sintonizado no bem, fica aí no mundo espiritual, ou sem fazer nada, ou fica fazendo mal, ou sofrendo nas mãos de outros espíritos, mas porém pode estar bem, trabalhando, estudando. Então, tudo isso gera consequências. Reencarna, volta à vida física, vai gerando novas consequências, boas ou ruins. Então, ao passo de várias existências, a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Nunca a gente volta, nunca a gente dá um passo para trás, né? Que no livro fala, a gente nunca retroage, né? A gente nunca perde aquilo que a gente já aprendeu ou fez. Se não está avançando, para no tempo, né? Mas o fato é que a gente vai evoluindo aos pouquinhos, aos pouquinhos.
Então, tem a fase de espíritos imperfeitos e a fase dos espíritos bons, que é a segunda fase, né? Que é a que a gente vai estudar hoje. Para depois ter a terceira fase, que são os espíritos puros, que aí são aqueles, os anjos, os celestes, os querubins, os espíritos de luz, o próprio Cristo, né? Então, para a gente ter aí uma referência, para a gente ver que no mundo espiritual existe uma organização. E tudo vai de acordo com o que a gente faz de bom ou de ruim. Tudo vai de acordo com o conhecimento daquele espírito. Tudo vai de acordo com a sua capacidade, o seu nível de amor e o seu nível de bondade, seja para ele mesmo ou para o próximo, né? Não é uma coisa bagunçada, né? A gente sabe que tem zonas espirituais, que tem os infernos da vida, os umbrais, mas até mesmo nessas zonas espirituais existe uma hierarquia, uma organização. Tem aqueles espíritos, né, que são os chefões, que comandam tudo, tem aqueles mais abaixo, as patentes, os comandados, mas todos eles ali, presos à maldade, são espíritos imperfeitos, né? Assim como também tem o lado bom, zonas espirituais boas, as colônias, que tem espíritos ainda imperfeitos ali, aprendendo, estudando, aqueles que já estão dando um passozinho à frente, mas existe uma organização, uma hierarquiazinha. Então, para a gente ver que no mundo espiritual tudo é bem organizado, né? Até mesmo um vale, um umbral que a gente pensa que é só dor, tem alegria também ali. Alegria de um resgate, alegria de um irmão chegando lá e fazendo um resgate de uma mãe, um filho que vai para umbral resgatar a mãe, ou a mãe que vai para umbral resgatar o filho. A alegria dos dois lados, mesmo dentro de dor e sofrimento, né? Não é tudo uma bagunça ou simplesmente é somente céu e inferno, né? Como a gente aprendia antigamente nas religiões, né? Mas que hoje serve de base para a gente compreender bem esse lado, né? De zonas espirituais, sintonias espirituais, nada é desperdiçado, né? A gente não pode fazer um julgamento com as religiões, com as igrejas, né? Porque senão a gente não vai estar colocando em prática os ensinamentos de Jesus, né? Onde a gente aponta o erro alheio e se esquece do nosso, né? Que é o argueiro no olho do outro, mas tem uma trave imensa dentro dos nossos olhos, né? Infelizmente a gente vê muito isso e a gente mesmo faz isso também, infelizmente, né? Então, tá, mas por que os bons espíritos têm a ver com nós, imperfeitos? Porque muitas vezes, né, a gente fala assim, poxa, alguém, ela é tão boa, é um espírito bom, um espírito iluminado, já é um ser de luz, só pelo fato daquela pessoa ter um conhecimento, ou só pelo fato daquela pessoa ajudar alguém, né? Ou só pelo fato daquela pessoa se passar por uma imagem, mas será que realmente ela é, né? Então, para a gente ver que muitas coisas que a gente fala, que a gente diz, que na verdade não traz à tona ali, né? Não é realmente o que é que a gente pensa, né? Ou então, quando a gente endeusa muito, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Quando a gente endeusa muito um médium, né? Ah, o médium tal é uma pessoa maravilhosa, um bom espírito elevado, ou então fala que é um espírito missionário, né? E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Muitas vezes os espíritos missionários, eles são anônimos. Ninguém sabe onde é que eles estão. Podem estar encarnados, mas ninguém sabe quem são as pessoas, né? Dificilmente, raramente,
quase que impossível a gente vai ver um espírito missionário sendo conhecido ou famoso, né? Porque ele já sabe dentro dele que não há necessidade disso, né? A gente sabe que toda situação é uma situação, né? Mas dificilmente a gente vai ver um espírito missionário saindo nos holofotes, nas mídias. Raramente a gente vai vendo isso, né? E outra, para ser um espírito missionário, né, só vai reencarnar aqui se realmente ele tiver preparado, porque quando volta à matéria, o espírito ele se apega às paixões, às emoções, que é normal, né? Mas que ele consegue lidar com isso. Então, ele consegue também lidar com a fama, vaidade, ele sabe que isso não é o caminho certo para ele, né? Ou então a gente chega ao ponto de endeusar uma entidade, né? Muitas vezes, quando uma pessoa morre, ou uma pessoa conhecida, um médium, ou um padre, ou um pastor morre, a gente já tem aquela pessoa como um ser divino, um ser de luz, e muitas vezes nem é assim, né? Lá no Frei Fabiano de Cristo, a gente recebeu um relato uma vez do irmão que foi João Paulo II, o Papa, né? E aí todos, né, a igreja tem ele como um santo, tem ele como um santo, uma pessoa maravilhosa. Mas ele mesmo falou que ele está ainda lutando contra muitas coisas dentro dele, vaidade, orgulho, prepotência. Mas ele era uma pessoa boa, humilde, trabalhava em prol do próximo, mas tinha o seu lado, como todos nós temos, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, foi dado a ele uma oportunidade de trabalhar, mas ele mesmo falou, e depois o espírito que trouxe ele para trabalhar, se tratar, estudar, né? Ele confirmou o que ele disse. Por enquanto, eu ainda não estou preparado para o trabalho. Eu tenho que me preparar, estudar, me tratar, para depois começar a trabalhar, né? E me ver como uma pessoa normal, não como um santo, que muitos pensam, né? Mas, lógico, tem o respeito dele por parte dos fiéis, tem o respeito da equipe espiritual por parte dos fiéis, logicamente, né? Isso é até uma questão de bom senso. Ele não pode menosprezar ninguém e chamar as pessoas de erradas e equivocadas. Ele tem que fazer a parte dele. Hoje é um irmão, nosso irmão, né, que está no mundo espiritual trabalhando no lado espiritual. Pode estar num centro, pode estar num terreiro, pode estar no Ismael, pode estar lá no Frei Fabiano de Cristo. Aonde tiver um trabalho e aonde ele for designado e aonde ele tiver autoridade para trabalhar, né? Quer dizer, autorização para trabalhar, ele está trabalhando. Mas veja que muitos têm ele como um santo, uma pessoa estrela, um anjo, um ser divino. Então, por isso que é importante a gente ver esses estudos, os bons espíritos, mesmo que a gente não seja bons espíritos, mas é importante a gente estudar e ver para que a gente não endeuse entidade, não crie esse endeusamento, né? Essa euforia toda com as pessoas, um médium, um espírito, né? Que é comum, todos nós temos isso, fazemos isso também, né? O nosso irmão Ismael Ramos das Neves, né? Não é, ele mesmo, ele já falou em comunicações, não é porque ele tem, quer dizer, não é que ele tem uma casa, existe a casa Pronto-Socorro Ismael Ramos das Neves, em homenagem ao seu nome, em homenagem à sua referência, em homenagem ao trabalho que ele fez enquanto encarnado e o trabalho que ele faz enquanto desencarnado. Não é que ele é dono da casa, não é que ele é o dono, o patrão, não.
foi criada essa casa com autorização do plano espiritual para homenageá-lo, mas homenagear o que? O trabalho que ele fez aqui, né? O trabalho que ele fez e que ele continua fazendo no plano espiritual, porque ele sabe que não pode ter essa vaidade, porque tem uma casa em seu nome. Então, ele mesmo já falou isso, ele mesmo já falou que continua estudando, trabalhando e estudando, se dedicando para corrigir as suas imperfeições, para corrigir o seu lado errado, que todos nós tivemos e temos, mas ele continua trabalhando e estudando para que tiver uma oportunidade de reencarnar de novo. Então, ele continua trabalhando e estudando e ajudando a casa, que é o Pronto-Socorro Ismael Ramos das Neves, em homenagem ao trabalho que ele fez e que ele faz. Consequentemente, em homenagem a ele. Mas não para elevar ele como um famoso, como uma estrela. Não é nada disso. Né? E ele mesmo sabe disso, e ele mesmo diz, né, que tem a necessidade de continuar trabalhando, estudando para corrigir suas imperfeições e fazer a sua parte no Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, não foi porque ele teve uma encarnação como um homem de bem que já é santo, um espírito de luz. Né? A gente sabe que tem muito caminho à frente para chegar lá no topo, quando o Cristo falou, eu venci o mundo. Né? E esse mundo e esse caminho é muito longo. Né? Não é numa encarnação, não é em duas, não é em três, são várias e várias reencarnações. Tá certo? Então, por isso que é importante a gente ver esses bons espíritos, para a gente ver que não é qualquer pessoa que a gente pensa que é um espírito iluminado que realmente é bom espírito. Até porque, se continua reencarnando, é porque tem conta a ser paga. Né? Se continua reencarnando, porque tem algo a ser vivenciado, a ser aprendido, a ser compartilhado, né? A aprender, seja através de uma dor, uma oportunidade, seja o que for, uma família, seja o que for. É de unidade, seja o que for. Se continua reencarnando é porque tem a necessidade de estar se resolvendo consigo mesmo dentro das leis divinas. Né? A cada um segundo o seu merecimento e a sua obra, como o Cristo falou. Né? Então, essa questão de endeusar entidades e médios, por quê? Porque nós somos imperfeitos. A gente não consegue enxergar muita coisa que está à nossa frente. Né? E muitas vezes tem espíritos que se passam por certos espíritos. Tem entidades que se enganam a gente. E a gente cai nessas enganações. Então, prova aí de que um emaranhado que é esse lado dos espíritos perfeitos, onde a gente engana uns os outros, engana a nós mesmos. Né? Mas a gente pode dar como alguns exemplos espíritos bons. A gente vai ler o texto, mas a gente pode dar antecipar esse lado dos espíritos bons. São espíritos que não estão tão apegados à matéria como nós. Né? Nós estamos 100% apegados à matéria, seja a objetos, a emoção, relacionamentos, sentimentos, seja o que for. Os bons espíritos não. Eles já conseguem se desprender mais desse lado material e sentimental. O foco deles é o bem, a prática do bem, seja encarnado ou desencarnado. Encarnado porque eles têm ainda a necessidade de reencarnarem, mas já reencarnam com outra mente, com outra sintonia, outra mente. Mesmo que tenha um luxo ou pobreza, é com outra mente. Não reclama e sempre faz um bom uso das situações. A gente pode dar como exemplo a nossa irmã Isabel de Aragão. Né? Teve uma reencarnação, né, em Portugal, foi uma rainha, né, castelos e luxo, mas ela não se apegou à luxúria, à matéria.
ela tinha o sentimento e a vontade de ajudar os necessitados, ajudar o próximo. Mas ela era proibida pelo marido, pelo rei. Mas mesmo assim, com a sua capacidade mediúnica e o amparo da equipe espiritual em sua volta, por quê? Porque ela estava sintonizada em fazer o bem. Acontecia o fenômeno da transformação das rosas em pães. Ela saía escondido os castelos, com os balaios cheios de pães. Mas quando os guardas ou o próprio rei vinha averiguar o que era aquilo, tirava o pano de cima dos seixos, os pães se transformavam em rosas. Ou seja, eles não viam, o pão estava lá, o pão existia, mas eles não viam o pão, eles viam rosas. Eles não sentiam o cheiro de pães, sentiam o cheiro de rosas. Então, aqueles que estavam fora da sintonia, não via pães, viam rosas. E os seus empregados, a da rainha, porque ela ia com suas empregadas, seus empregados, ficavam sem entender o que está acontecendo. Eles estão vendo pães, mas eles dizem que são rosas, mas eles entendiam, de uma certa forma, eles entendiam que era para ficar calados, porque muitos deles também viam rosas também. Então, um efeito mediúnico espiritual de acordo com a necessidade, porque o foco não era para enganar o rei e os seus guardas, né? A equipe espiritual disciplinada, centrada no bem, jamais vai fazer tomar um proveito de um efeito físico mediúnico para enganar o outro, né? Isso fica para espíritos apegados ao mal, mesmo que tenham conhecimento de mediunidade, por aí vai. Mas o foco não era enganar, o foco era matar a fome dos necessitados, tirar a fome daqueles que estavam em ruas, em lamaçais, né? O foco era esse, né? Então, é um exemplo de um espírito preparado, com uma bagagem espiritual muito grande, porque se a gente for estudar reencarnação, a gente vai ter grandes exemplos, inclusive dela, da Isabel Rainha de Aragão, que teve sua encarnação numa delas como Maria Madalena, né? Ou seja, um espírito que conviveu, trabalhou com Jesus, mesmo que tenha feito para a sociedade, para os rótulos da sociedade, os padrões daquela época, tenham feito coisas erradas. Mas ela se redimiu com o trabalho. Então, veja que de Madalena a Isabel de Aragão, ela pode ter tido aí anos e anos de preparação, anos e anos de reencarnação, se preparando e se melhorando no bem. E aí, quando a gente vê lá na obra Nosso Lar, o livro ou o filme, né? A gente vê uma pessoa chamada Ministra Veneranda, né? Um espírito elevado que está na colônia, que estava, ninguém sabe hoje, né? Na colônia Nosso Lar, e aí, pela hierarquia, ela estava acima dos ministros, um espírito elevado, comandava também a colônia, resolvia muitos problemas sérios na colônia, né? E que trabalhava incessantemente apenas voltada ao bem. Ministra Veneranda, que é o mesmo espírito de Isabel de Aragão, Madalena, mas que teve uma encarnação aqui no Pernambuco, como Maria do Pão. Então veja que espírito bom, apegados ao bem, o foco é o bem, mas que tem necessidade de reencarnar ainda, porque ainda tem um pouquinho de coisa ainda para se resolver, um pouquinho de situação para ser vivenciada. E aí a gente vê, numa encarnação como a rainha, na outra encarnação como uma senhora pobre, humilde, o sertão, né? Mas que tinha sempre essa vontade de ajudar o próximo, de acalmar, de ajudar, né? De matar a fome do necessitado, né? Mas agora estava na pobreza,
tinha falta de... Ela não tinha alta questão financeira, mas tinha vontade de ajudar. E aí o fenômeno que acontecia com os cestos, as rosas e os pães, acontecia também em sua simples cozinha humilde, fogãozinho de lenha, asa de taipa, acontecia o fenômeno. Apareciam em sua cozinha materiais para ela fazer os pães. Aparecia uma farinha, aparecia o sal, sempre tinha, porque sal era item barato, sempre foi barato, e sempre não tinha essa questão do desperdício, até porque o sal era usado muito antigamente para salgar as carnes, né? Os alimentos, por aí vai. Mas a farinha, o leite, o óleo, o material para ela fazer o pão, aparecia em sua cozinha. Quem é que colocava lá? Ninguém sabe. Aparecia, se materializava. E ela ia fazendo os pães. E sempre ela sabia onde é que tinha uma família ali, acolá, passando fome, passando necessidade. Vez e outra aparecia alguém pelo caminho e doava a ela um dinheiro, um material. Sempre que as suas doações chegavam, sempre eram materiais para ela fazer o pão também. Essas pessoas, como é que elas sabiam que ela passava essa necessidade? Como é que ela sabia que tinha essa vontade de fazer os pães? Ninguém sabia. Mas a equipe espiritual organiza tudo. Porque onde quer que a gente vai, existem bons espíritos que comandam as nossas ruas, os bairros, as cidades. Ninguém, ninguém está desamparado, né? Então, sempre, para onde quer que a gente vá, existem equipes espirituais prontas para organizar aquele bairro, a cidade, uma situação. Então, as pessoas que iriam passando próximo à sua casa, sentiam uma vontade de fazer uma doação. Sempre era o material para fazer os pães. Quando ninguém passava, aparecia em sua cozinha. O fenômeno que acontecia lá atrás, o cesto cheio de pães, quando os guardas vinham, eram rosas. Quando cobriam, eram pães. Aparecia agora, aparecendo os materiais, se materializava. E aí ela ia fazendo os pães. Tá, mas era um bom espírito. E qual era a prova dela? Só ela que sabe. Mas existem alguns exemplos, alguns relatos. Por exemplo, um dinheiro que ela tinha, ela queria comprar um tecido muito chique, uma seda, para fazer roupas novas. Reminiscência do sentimento de de quando era uma rainha ainda. Mas ela nunca conseguia fazer as roupas novas. Ela tinha um básico necessário. Ela não ficava sem roupa. Ela tinha um básico. Ela queria roupas novas, mas o básico ela tinha. Então, sempre quando tinha esse sentimento, faltava um item para ela fazer os pães. Então, o foco era os pães para tirar a fome do próximo. Então, olha aí o exemplo que a gente deu. Os bons espíritos têm que reencarnar ainda, porque tem um restinho de orgulho, de vaidade, de apego. Não é o mesmo apego que nem a gente, os espíritos imperfeitos. Não é o mesmo, mas tem um restinho ainda para ser vivenciado. Boa noite, Nacilda, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Então, a gente vê que, como é importante a gente ver esse lado, né? De que, mais que nós sejamos espíritos imperfeitos, é bom sim a gente conversar e estudar sobre graus, elevações de espíritos que estão à frente de nós, para que a gente saiba, para que a gente, inclusive, pare de endeusar as pessoas, endeusar médios, endeusar espíritos, só porque está no mundo espiritual, só porque reencarnou, fez um bem, mas é obrigação nossa fazer o bem. É obrigação nossa em si ter esse esforço de não fazer o mal e segurar a língua para não falar de alguém. É obrigação nossa. Não é um mérito, não, é uma obrigação nossa.
é mais do que um dever nosso. Agora, aquele que a gente faz a mais, além, aí é o que vai mostrando como é que esse espírito está aí, né, se colocando no caminho bom ou não. Muitos têm a nossa irmã, Maria Teresa, como espírito bom, mas ela mesma disse que não era esse espírito bom todo, não. Mas, porque ela dizia que aqueles que ela dava de comer, de beber, curava as feridas, agasalhava, era uma conta que ela tinha de reencarnações atrás, de quando ela era também da igreja e matava as pessoas em nome de Deus, que antigamente, há séculos e séculos atrás, né, na Europa, a igreja, os papas, os bispos, matavam as pessoas, enforcava, queimava as pessoas vivas, inclusive, por não acreditar em Jesus, por não acreditar em Deus. Ou seja, matava as pessoas em nome de Deus. Um absurdo isso. Deus não quer e não quis isso, nem o próprio Cristo, né? Então ela não se caracteriza, ela mesma dizia, eu não me caracterizo como espírito bom. Eu fiz a minha parte, né? Fui fazendo a minha parte. Existe uma história bem interessante que antes dela reencarnar esse espírito, antes de reencarnar como Maria Teresa, teve uma reencarnação como freira também, né? Era inclusive irmã gêmea de um espírito que reencarnou aqui no Brasil, como irmã Dulce. Elas duas eram irmãs, também eram freiras, mas que era isso há muito tempo atrás, séculos atrás, mas que eram aquelas freiras enclausuradas em mosteiros, né? Mosteiros isolados, em castelos isolados, longe das civilizações, isolada. Era só escuridão, era o dia todinho só reza, reza, reza. Rezar pela humanidade, rezar pela humanidade. Está errado? Não, não está errado. Mas passou a vida todinha, o tempo todinho, né, como freira, desse jeito. Acordou no mundo espiritual, vivenciou situações, mas a consciência pesou, porque fez o bem, né? Rezou pelas pessoas, né? Quando vinha pensamentos ruins, era oração, era reza, era oração e era reza, rezando para o mundo, tudo bem, isso é maravilhoso. Mas e a prática do bem? Aí a consciência pesou. Quantas vezes saía do mosteiro, do enclausuramento, e ia para as comunidades perto, dar um pão, dar uma água, dar um lençol. Quantas vezes? Nenhuma. Então a consciência pesou. Então elas reencarnam, né, com esse sentimento, cada uma em cantos diferentes. Uma na Índia, outra aqui no Brasil. Cada uma em cantos diferentes. Mas o sentimento é o mesmo, de não ficar enclausurada, de não ficar presa e ajudar, e dar o agasalho, dar o pão, dar o remédio. Foram, e ainda é, infelizmente, muito criticada, porque muitas congregações, muitas paróquias viam elas como um exemplo de rebeldia contra Deus. Ao invés de elas ficarem clausuradas, eram rebeldes e contra as normas. Saíam escondidas, saíam para ajudar o próximo, o necessitado. Saíam rua fora, voltavam, eram repreendidas, mas no outro dia eu ia ajudar, até que até que viram a necessidade que é. Foram exemplos bons. Então, por isso que ela falou, eu não sou esse espírito perfeito, não. O que eu fiz não foi nada mais do que um dever meu, uma obrigação minha, né? Mas eu rezo a Deus que na minha próxima oportunidade eu possa ajudar mais ainda, para que eu possa um dia ter esse título, se for o desígnio de Deus, né? Ou seja, muito semelhante ao que o nosso irmão João Paulo II falou. Eu não sou esse espírito perfeito, eu não sou esse santo. A prova é essa, que eu estou aqui
me tratando, fazendo tratamento, me preparando, estudando para ajudar, para colocar em prática muita coisa que eu não fiz. Mas eu não repreendo, né? Eu não nego, não, quer dizer, eu não repreendo e nem aponto o dedo para os fiéis, não, porque cada um está no seu momento, porque as orações dele faz bem a mim. Então, é importante a gente ver esse lado. Espírito bons não é apegado à maldade, não é apegado à avareza, ao ciúme, à arrogância, é meu, é meu, é meu. Né? Não é nada disso. Não é apegado a isso, mas tem a necessidade de reencarnar, porque tem ainda um pouquinho a ser ajustado, um pouquinho ainda a ser organizado, ajustado. A prova é essa. O próprio Emmanuel já está reencarnado. O próprio Chico falou isso em 2002, antes dele desencarnar. Já faz 2 anos que Emmanuel já está reencarnado, ou seja, Emmanuel reencarnou em 2000, né? Hoje está com 22 anos, mas tem alguns pesquisadores que dizem que ele já reencarnou antes, já está mais velho, mais novo, mas não importa. O que importa é que ele já está reencarnado. Reencarnou por quê? Se era Emmanuel, se era, como muitos de nós pensamos, o espírito de luz. Prova aí de que tem ajustes para se quitar ainda. Pode ser uma missão? Pode ser, mas pode ser resto de ajustes a ser vivenciado. Que ele mesmo dizia que por que ele se apresentava, se mostrava aos médios videntes e ao próprio Chico como se fosse um senador romano. O nome é Manuel, mas o senador, a vestimenta, né, o jeito, o modo de se falar, o modo de ficar em pé, de andar, a roupa, a postura, como se fosse um senador romano, uma pessoa importante. Porque ele mesmo dizia, isso é para eu aprender, a nunca mais eu esquecer da grande oportunidade que eu tive e desperdicei. Reencarnei na época do Cristo, eu era um senador romano, Públio Lentulus, e perseguia o Cristo, onde o próprio Cristo curou a minha filha, que na época ele era casado, tinha filha, curou a minha filha, ajudou a minha esposa. Quantas vezes eu não conversei com o mestre, mas para repreender e prendê-lo, e o mestre sabia de tudo isso, mas respeitava a minha condição, a minha limitação. Então, o modo dele se apresentar como Públio, ainda como senador romano, não era para ele se castigar, não é uma autopunição, não, é para ele sempre ver que se tiver um pensamentozinho errado, epa, a minha condição aqui não é essa não. Né? Então, a gente vê. É importante a gente estudar, sim, os espíritos bons, os puros, os elevados, para que a gente aprenda ainda na condição de espírito imperfeito, da gente não colocar mais ainda em prática as nossas imperfeições e fazer o julgamento de um irmão, de rotulá-lo, de endeusá-lo, porque isso não faz bem nem a gente, nem ao espírito, nem ao médium. Ao médium, principalmente, porque faz ele cair, infelizmente, né, no caminho do orgulho, da ostentação, da vaidade. Né? E quantos de nós, quantas pessoas não endeusava nosso irmão João de Deus, é um ser iluminado, um ser de luz, um missionário, veio enviado para uma missão importantíssima, e olha a bomba quando estourou. Né? Olha os erros que ele cometia, né? Olha aí o que foi que aconteceu. É um grande exemplo para a gente. Né? Ele estava errado, não cabe a gente fazer o julgamento, mas a gente aprender com a situação, de que a gente não pode endeusar tudo e todos, e nem se auto-endeusar também. Porque quando o Cristo falou, vós sois deuses, não é para a gente ser esse Deus material. Não, nós somos deuses porque nós temos a capacidade de lidar com os nossos altos sofrimentos, de lidar com as nossas problematizações,
Nós somos deuses porque nós temos a capacidade de construir a nossa própria felicidade, sem depender de algo, ou de uma situação, ou de alguém. Vós sois deuses porque nós temos a capacidade de abrir os olhos e ver onde é que nós estamos pisando, o que é que a gente faz, envia, compartilha e por aí vai, né? Nós somos deuses por esse lado, porque nós temos a capacidade de ser útil para alguém e para nós mesmos também, como está na oração de São Francisco, é dando que se recebe, né? Um outro exemplo aí, de espírito, que muitas vezes a gente em Deus é chamando de espírito de luz, espírito elevado, que só está abaixo do próprio Cristo. Não é bem assim, né? Veja aí, há muitas pessoas que dizem que o espírito que reencarnou como São Francisco de Assis foi Kardec, foi João Evangelista, reencarnou como o próprio Chico Xavier. Se foi ou não, não cabe a gente dizer que essa teoria está certa ou errada. Cabe a gente extrair a informação. Se foi, veja aí o exemplo. João Evangelista, apóstolo de Jesus, que hoje é um santo, mas teve que reencarnar. Teve que ter reencarnação, né? Veja aí, São Francisco de Assis teve os seus momentos de queda, seus altos e baixos, né? Tá, reencarnou como Chico. Veja aí a vaidade que ele tinha, a peruca lá, que ele queria usar a peruca para ele se sentir melhor. Tem pessoas que dizem que isso é um erro, uma vaidade, tem pessoas que dizem que não. Não cabe a gente julgar, mas cabe a gente extrair, ver as informações e tirar como estudo. Quantas vezes Chico não caiu no seu orgulho, na sua vaidade, e foi tirar satisfações com o próprio Emmanuel. E o que foi que Emmanuel falou? Chico, abra do olho, vaidade cega, a fama cega, né? Então, quantas situações? Uma delas foi quando duas pessoas, né, foram um cemitério, pegaram dois nomes, né, de duas covas e se colocou como se fosse o nome deles. E aí Chico escreveu cartas bonitas, bonitas para aqueles irmãos, quando depois ele ficou sabendo que foi uma armadilha. Ou então, quando também tem esse caso também, de quando um rapaz se passou por um estrangeiro, um jornalista de fora, queria fazer uma obra bonita, e Chico ficou embelezado, se envaideceu todo, mas foi uma armadilha, né? E foi tido como o quê? Um charlatão. E Emmanuel falou, Chico, a vaidade cega, tenha cuidado. Então, se realmente é o mesmo espírito que reencarnou como João Evangelista, Kardec, São Francisco e Chico, não é esse espírito de luz, porque o espírito de luz jamais iria cair nessas armadilhas, né? Então, a gente não está dizendo que essa informação é errada, não, né? Até porque eu mesmo, Carlos Eduardo, eu creio nessa informação, mas isso aí é muito de cada um. A gente está aqui para saber extrair, né, ver, extrair apenas a informação como se fosse análise de estudo, não para dizer que está certo ou errado, né? Como muitas vezes a gente cai, né, nessa questão de envaidecer, endeusar o médium, o espírito. Então, mesmo nós, espíritos imperfeitos, é importante a gente estudar essas classes que estão acima da gente, para a gente colocar os pés no chão e ver que nós não somos, né, esses espíritos puros como a gente diz, não. Né? Só porque um médico está dando uma sopa, só porque o médico está usando a sua mediunidade para o bem, só porque o médico está se esforçando em não ter vaidade e orgulho, só porque o médico se esforça em estudar, trabalhar, isso não faz ele um espírito puro. É a obrigação dele, né? É o trabalho dele, né? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, a nossa obrigação, né? Ou se alguém tem um conhecimento e repassa, ou se alguém, né, sabe ouvir o outro,
é obrigação de cada um. Cada um faz a sua parte como pode. Cada um faz a sua parte como pode, fazer o bem no limite de suas forças, como está no Evangelho, né? Mas sempre colocando os pés no chão. Seja espírito encarnado ou espírito desencarnado, sempre colocando os pés no chão. Só olhar o exemplo de Emmanuel, né? Quando queria endeusar ele como espírito iluminado, puro, ele dizia, não sou isso não. Olha aqui como é que eu estou me apresentando, né? Se ele tivesse a vaidade, ele se representava de uma outra forma, como um anjo, um arcanjo, né? E está aí, reencarnado, né? Está aí, vivenciando tudo que nós estamos vivenciando. E sempre quando ele se apresentava, era como senador romano, para ele se lembrar do erro que ele cometeu, né? Da oportunidade que ele teve e desperdiçou. E a mulher dele evoluiu, já está numa esfera superior à nossa, e ele ainda continua aqui, né? Então, para a gente ver, né? Para a gente colocar os pés no chão, tá certo, pessoal? Infelizmente, não deu para a gente ler o texto, né? Devido à hora, a gente acabou se estendendo aqui no comentário, mas eu achei importante trazer esses exemplos, né? Maria do Pão, Isabel de Aragão, São Francisco, Chico, Emmanuel, para que a gente pudesse, né, estudar com exemplos que eu acredito que fica bem melhor também. Mas quem tiver interesse, certo, de ler sobre espíritos bons, está no Livro dos Espíritos, das questões 107 a 111, certo? Uma leitura simples, lá ele vai dar umas características, né, mais amplas, como são esses espíritos bons, e dá ainda exemplos e as categorias que ele traz, né? Só mais rapidinho, ele diz que os espíritos bons são os benevolentes, que têm, né, que têm apenas a vontade de fazer o bem ao próximo, onde quer que esteja e como estejam. Os espíritos sábios, que usam o conhecimento para fazer o bem. Os de sabedoria também, né, são aqueles que já são mais para o lado da ciência, são aqueles espíritos que estimulam, ajudam os cientistas a fazer um remédio, uma vacina, né? Usam conhecimento científico para estimular cientistas, médicos, né? Pesquisadores. É só a gente ver quantos e quantos remédios e vacinas a gente não tem aí, né? Seja desde a poliomielite, ECG, a varíola e por aí vai, que as crianças tomam, e até mesmo adulto toma as vacinas, e quantas doenças já não existem mais por conta das vacinas, né? E a gente chega ao ponto de criticar as vacinas, né? Sendo que veio para ajudar a todos, né? Então, esses espíritos são mais científicos, mas não são todos, porque a gente sabe que tem espíritos científicos ligados ao mal, aqueles que estimulam as pessoas a criar bombas, armas químicas, os venenos. Esses já não são espíritos bons, são imperfeitos, que têm um conhecimento, mas infelizmente estão presos ao mal. E por último, tem os espíritos superiores, que é que tem todas as características boas e fazem as boas comunicações e regem os trabalhos, as cidades espirituais, as colônias espirituais, como a gente pode dar o exemplo que a gente comentou da nossa irmã ministra veneranda, mesmo espírito que foi Isabel de Aragão, né? Comandou a cidade espiritual Nosso Lar. Ninguém sabe se hoje ainda está comandando, mas ela era uma das chefes lá da colônia que auxiliava todo mundo, né? Tinha esses conhecimentos todos para poder organizar e preparar as pessoas, a cidade, os espíritos para reencarnar e amparar a terra, né? Então, em resumo é isso, né? Os espíritos bons, né? Não tem nada a ver com os endeusamentos que a gente faz, né? É bom a gente estudar esse ponto para a gente botar os pés no chão, né? Então, um dia a gente vai ser espírito bom? Vamos sim,
mas ninguém sabe quando. Cabe a gente vivenciar o hoje, fazer a nossa prática no bem e se lembrar que se hoje eu faço um bem, é uma obrigação minha. Esse não vai ser o meu último bem a fazer como espírito imperfeito, não. Vai ser apenas sempre é um começo a se renovar. O bem que eu faço, que eu fiz hoje, amanhã eu vou ter que repetir esse bem. Depois de amanhã eu vou ter que repetir esse bem, até eu aprender que é só fazendo o bem que a gente cresce. Né? E aí onde vem as reencarnações de expiação, de prova, para a gente ver, será mesmo que aprendi? Será mesmo que eu estou ciente? Né? Então, que Jesus abençoe a todos, um abraço grande, fique com Deus, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Boa Boa noite. noite. Até amanhã.